Estamos no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Vamos falar sobre a extrema unção da bênção divina verdadeira. Então, terceiro milênio, saudações racionais a todos aqui presentes, saudações racionais para você que está prestigiando aqui o programa Terceiro Milênio. E é com muita satisfação que estamos aqui divulgando a cultura racional do terceiro milênio dos livros Universo em Desencanto. Tem um livro da cultura racional, precisamente o primeiro volume da réplica, onde o autor racional superior, lembrando que o racional superior é um habitante do mundo racional, o mundo que deu consequência a esse mundo que nós vivemos, por não existir efeito sem causa, que fala a seguinte máxima: extrema unção da bênção divina verdadeira. E dentro da lição ela fala o seguinte trecho: é a continuação da ciência, é a continuação de tudo que existe no mundo. A cultura racional é a continuação da ciência, é a continuação de tudo que existe no mundo. É um conhecimento em favor de todos e de tudo, porque é racional. É a extrema unção da bênção divina verdadeira. Então, para a gente falar em extrema unção, isso aqui dá um leque, né? Dá muitos assuntos, talvez para muitas horas ou talvez até para dias. Mas vamos rapidamente, um resumo bem especificado, bem pequenininho, daquilo que as pessoas têm como ideia do que seja extrema unção. Para se falar em extrema unção, tem que se dar uma rápida pincelada sobre vida e morte, porque a extrema unção está se falando sobre a nossa passagem de pós-vida, ou seja, o moribundo, aquele que está morrendo ou aquele que vai morrer. Então nós temos que dar temos que falar sobre a vida também, né? Na minha opinião pessoal, a palavra morte não deveria existir, simplesmente por nós existirmos em um mundo em transformação. Temos corpos em transformação e em transformações. E toda essa natureza ela é elétrica e magnética em transformação. Toda essa natureza que nós vivemos ela é em transformação. Infinidade de transformações. Então ela é uma continuidade. E o que é a vida? Bom, segundo o site da plataforma da InfoEscola, a biologia ainda não entrou em consenso. Não existe um consenso sobre o que é vida. Para a vida, ou seja, para a cultura artificial. Não existe um consenso sobre o que é vida e sobre o que seria um ser vivo. Basicamente, a questão ainda não está respondida pelo fato de ainda ser bastante difícil definir vida como uma única característica. Não se pode definir vida como sendo uma única coisa. É listada algumas características de seres vivos, como organização celular, material genético, órgãos, reprodução, crescimento, instintos, etc. E dentro do contexto material, na opinião de alguns cientistas, também não existe um consenso sobre o que é exatamente morte. Por quê? Uma vez que quando o corpo físico para de funcionar, ou seja, quando para o coração, e há a morte cerebral, quando o corpo está inerte, as células continuam vivas e podem ser congeladas. Isso, claro, dependendo de como a pessoa morre. As células continuam vivas e podem ser congeladas, podendo, com um certo critério, serem aproveitadas. Está aí a grande polêmica da clonagem artificial de animais feitas com o núcleo das células vivas. Para cientistas e filósofos, a vida é um processo. E tendo neste processo diversos processos continuados que dão consequência a outros tipos de vidas, ou seja, as transformações. E quem define e dá a palavra final sobre vida e morte, quer a pessoa goste ou não goste, é o Estado, é a Constituição Federal e o Código Penal, que protegem a vida e definem o que seja a morte, que é o tal poder de império. Aí impera sobre a sua nação. E dentro da objetividade jurídica, também segundo o site Jus Brasil, diz o seguinte: o final da vida é o final da tutela penal. A morte se dá com a cessação concomitante e irreversível das atividades respiratórias, circulatória e cerebral. Todo este rápido resumo falado foi do corpo físico, foi apenas um resumo para a gente entrar no nosso contexto. Tem outros processos, ou seja, outras energias ligadas ao corpo físico que usam o corpo como uma máquina que vamos falar. Voltemos para a extrema-unção. Quando é dada a extrema-unção? A extrema-unção é dada para o moribundo, aquele que está prestes a morrer, aquele que está morrendo.
Simplificando alguns exemplos religiosos dentro da religião, muitas religiões fazem a extrema unção, tendo cada uma delas suas particularidades, seus próprios rituais, e para ajudar a dar um certo alento para o moribundo e seus familiares. Aqui no Ocidente, a mais conhecida é a extrema unção dada pela religião católica, onde seus representantes, os padres, eles passam azeite benzido em missa no enfermo, nos olhos, nas narinas, boca, mãos e pés, fazendo orações pedindo perdão pelos pecados do enfermo. Alguns desses processos sobre a morte, tendo do campo religioso, são bem comentados aqui no Ocidente. Temos também como base a cultura egípcia, com suas construções, são todas baseadas nos rituais pós-morte. Tem o livro dos mortos do Antigo Egito, que era enterrado com o falecido para ajudar o falecido na sua jornada. Muitos conhecimentos também antigos do Tibete, do budismo tibetano, vieram para o Ocidente. Um deles é o livro dos mortos tibetano, ou Bardo Todó, ou seja, a transição, travessia e libertação através da escuta, para ajudar o moribundo a retornar à sua vida primordial ou a um bom renascimento. Foram pequenos exemplos bem resumidos para entrarmos na cultura racional do terceiro milênio, Universo Desencanto. Isso foi super resumido. No primeiro volume da réplica do Universo Desencanto diz o seguinte: este conhecimento é a continuação do mundo espiritual, que é filosófico ou científico ou de outra espécie qualquer. É um conhecimento em favor de tudo, de todos e de tudo, porque é racional. É a extrema unção da bênção divina verdadeira. Ou seja, o leitor, a dar o início da obra, já está recebendo a sua extrema unção. Por quê? Porque nós já somos moribundo. O ser humano já está morrendo. Assim que nasce, está morrendo. Esse mundo é o mundo onde aqueles que morreram no primeiro mundo, ou seja, se transformaram, porque a morte é uma transformação, se transformaram do primeiro mundo para o segundo mundo. E agora vai haver uma transformação do segundo mundo, retornando para o primeiro mundo. E para isso precisa de uma extrema unção verdadeira, o retorno direto para o primeiro mundo. E diz um de seus livros: assim como essas energias se materializaram e se transformaram em máquinas de matéria elétrica e magnética, assim essas energias se desmaterializam também, que é quando para o dínamo, que é o coração. As energias se desmaterializam e o aparelho se torna inerte, o aparelho, ou seja, o corpo humano, se torna inerte, duro, sem vibração de espécie nenhuma, porque o que fazia o aparelho vibrar era a energia que estava materializada. Então o aparelho vibrava em todos os movimentos, mas para o dínamo, que é o coração, as energias se desmaterializam e vão tratar da geração e formação de outra vida. Aqui nós temos duas transformações. Tá? Tem a transformação que ele fala do corpo físico, de matéria, pelas transformações que passa o corpo físico, e tem a transformação do corpo, que é ligada ao corpo físico, que são as energias que são ligadas ao corpo físico. Que é aqui, ó, as energias se desmaterializam e o aparelho se torna inerte, duro, sem vibração de espécie nenhuma. O corpo só está morto, assim, entre aspas, né, quando as energias se desmaterializam. Enquanto as energias estão ligadas no corpo físico, estão materializadas no corpo físico, não está morto. O corpo ainda pode retornar a respirar, ou pode voltar à sua vida normal, ou pode voltar com alguma sequela. Então, o grande objetivo da cultura racional é fazer com que nós retornemos, ou seja, a nossa energia primordial, a energia da origem, que o autor chama de energia racional, retornar para o nosso verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. Retornar direto. Por isso está aí, que o autor chama da extrema unção, da extrema divina verdadeira. Extrema unção da bênção, perdão. Extrema unção da bênção divina verdadeira. Nós já estamos tendo uma bênção do verdadeiro Deus, do racional superior, quando a gente começa a ler o livro Universo Desencanto. É literalmente uma extrema unção, porque todos estamos morrendo. Não se assustando, porque a cultura racional aumenta os anos de vida material, ninguém precisa se assustar. É só para explicar como é feita, uma das explicações como é feita esse nosso retorno. Então, lendo a cultura racional, estudando a cultura racional, vai se desenvolvendo uma outra parte do nosso cérebro e vai se desmaterializando também uma outra
uma outra parte, é automático. E quando termina essa desmaterialização final, direto para o mundo racional. Ao passo que nas outras bênçãos que existem, eu acredito que na maioria a maioria das religiões, prepara o moribundo para uma outra vida. Só que, na maioria das vezes, esse moribundo não retorna para a sua origem, porque não tem o conhecimento o conhecimento da divindade verdadeira. Não é a extrema-unção da bênção divina verdadeira. Está aí a dificuldade dos antigos religiosos, dos antigos monges, de orientar o moribundo para o seu retorno, devido a uma afinidade de fatores que é criado na vida material, que essa pessoa ela materializa no seu eu o mundo ilusório, ou como acho que o Carlos gosta de dizer, o samsara, materializa no seu eu esse mundo ilusório e tem aquilo como realidade. Nós temos esse mundo como realidade. E essa falsa realidade é transpassada para o outro lado. Então, esse ser ele fica com medo, literalmente. Os antigos chamam de clara luz primordial, a cultura racional chama de que é energia racional. Ser ligado ou ser levado pela energia racional, a palavra correta é ligado à energia racional para retornar ao seu estado natural. E com seu pesado karma, com sua pesada inconsciência, acaba renascendo aqui nesse campo material. Está aí essas indas e vindas, uma das causas desse renascimento aqui na vida material. Doutor Carlos, é com você. É verdade. A extrema-unção verdadeira é a energia racional, como o Bira falou muito bem, para retorno do habitante, é equivalente à salvação verdadeira, né? Agora, né, é muito amplo o assunto se a gente for abordar em outras culturas e vai ver, né? Na Índia eles falam que o superintendente da morte é o senhor Yamaraja, e quem vai fazer o desligamento do vivente do infante, o infante vai ser devolvido para a terra, né? O vivente é o corpo de energia com as 7 partículas. São os Yamadutas, os seus condestáveis. E aí a pessoa que não tem desenvolvimento nenhum, eles dizem que essa pessoa começa a vê-los, se eles têm uma forma assustadora, e aí se defeca todo, se urina e fica apavorado porque não tem evolução, né? E a morte vem para levar tudo. Tudo que ele achava que tinha, não tem mais nada, né? E quando é um devoto do Senhor Supremo, lá naquela linha do Oriente, eles dizem que os Yamadutas não querem tocar. Não, esse aí tem uma luz, não querem tocar, tem que ter ordem direto do chefe deles. Não, o Senhor Supremo que é o filho dele, esse aí está pronto, pode desligar que está com ordem. Isso aí é questão cultural, né? Eu gosto que o Bira no rádio fala assim, o programa aqui é cultural. Mas, e aí vai longe o assunto, né? O Rajneesh fala que a gente tem 3 possibilidades em vida, nessa vida que não é vida, é a centelha de vida, que é, a primeira é meditação. Se a pessoa se dedicar bastante, ela vai conseguir ficar em não pensamento. Meditação é estado de não pensamento. Neurociência atual fala assim agora, né? E aí ela vai poder passar para o outro plano, mas é gradativo, é aos pouquinhos e volta a pensar, blá, blá, blá. O amor verdadeiro, que a pessoa tem que viver, vivenciar, se dedicar para chegar no amor verdadeiro. E se não passar, tem o exame final, tipo um vestibular, que é a morte. E aí, na hora da morte, quem está estudando, mesmo que não tenha chegado na evidência racional, já sabe que não retorna mais, né? E aí, nesse ponto, eu lembro que o Bira me contou uma vez que nos plantões, na varanda do mestre Manuel Jacinto Coelho, o racional superior da Terra, quando chegava um aviso de que um estudante antigo tinha se desligado, o mestre puxava uma salva de palmas porque esse voltou para o mundo racional. Então eu queria pedir para o Bira contar esse para a gente finalizar. Então, rapidamente, uma vez eu estava lá no plantão e uma senhora, ela foi alegremente fazer um relato lá no Retiro Racional. Encontrei com ela, inclusive, em Belfort Roxo. E ela disse que o marido dela, antes de partir, ele jantou com a família, botou a roupa branca, o uniforme racional, se despediu, todo mundo disse que estava viajando, estava indo embora, mas ninguém entendeu muito o que estava acontecendo, que era para todo mundo ficar tranquilo, que ele estava voltando para o seu mundo de origem. Ele foi para o quarto, deitou e se desligou.
E ela foi lá no retiro falar com o mestre. Quando ela falou com o mestre, já tinha ouvido dela, né? Estava lá ouvindo ela falar, mas eu já tinha ouvido, já, de primeira mão. Aí o mestre veio até os outros estudantes, leitores, deu mais uma explanação e pediu uma salva de palmas. Disse o seguinte: racional não morre, muda do segundo mundo para o primeiro mundo. Que antes nós saímos do primeiro mundo para o segundo, agora o retorno. Racional não morre, muda do segundo mundo para o primeiro mundo. E pediu uma salva de palmas. E quando não ia, ele não pedia uma salva de palmas. Não. Então, era esse o ponto que eu queria falar, que sempre tinha algum estudante que era muito falastrão, né? Aí chegava a notícia de uma morte, nunca houve morte, tá, gente? Nunca existiu morte, sempre foi transformação, ou continuava aqui na transformação, ou tinha se ligado acima do tempo ao mestre, e aí voltava. Teve uma, Carlos, desculpe interromper, agora lembrei Deve aqui, ser ele falou, não sei se ele falou para o nosso irmão da cultura racional, ele estava chorando muito. Não se preocupe, que ela vai voltar para uma família racional. E você vai saber qual é a família que ela vai retornar. E ele ficou sabendo. Ela não subiu, mas ela retornou para uma família racional. Casos de estudantes que foram avisados e deixaram tudo preparado, mas não pode falar claramente para a família nem para os amigos, eu sei de uma porção. Mas sobre essa parte de lá na varanda e a salva de palmas, teve um estudante que chegou a notícia. E antes do mestre puxar a salva de palma com os plantonistas, chegou, então vamos bater uma salva de palma. Ele, não, esse não. Racional sabe morrer. Esse não. Aí não puxou a salva de palma. Depois, no livro, no histórico, ele fala que o Exu vem buscar a matéria. E quem está com desenvolvimento racional não se preocupa, não fica com medo nem nada, sabe que é desligamento natural e o seu retorno para o mundo racional. Essa é a extrema-unção verdadeira. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, dê um like, salve!